Este vídeo faz parte de avaliação destinada à obtenção de média final na disciplina de Teoria Política Contemporânea, ministrada pela professora doutora Vivian Lara Cáceres Dan, pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Barra do Bugres. Trará reflexões sobre a primeira parte do livro de Paul Mason, Pós-Capitalismo, um guia para o nosso futuro, ao fim respondendo à questão: o neoliberalismo está falido? O próprio autor, ao dividir o seu livro em partes, diz na sua introdução que a primeira parte é sobre a crise e como chegamos até aqui. O colapso financeiro global, que ocasionou também a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos em setembro de 2008, é tão somente a ponta do iceberg. Resultado de investimentos estúpidos de algumas pessoas que, em verdade, quem está pagando a conta é outra parcela completamente diferente da sociedade. Para consertar a catástrofe que ocorreu, foram necessárias medidas de austeridade, que até agora as pessoas não têm compreendido muito bem o que realmente significa, mas que, para simplificar aqui, trata-se de ferrar com as camadas mais pobres novamente. A tese da má gestão bancária mais crescimento desequilibrado tornou-se a explicação para o desastre. Endireite os bancos, reduza as dívidas, reequilibre o mundo e as coisas ficarão bem. Essa é a suposição que tem guiado a política econômica desde a crise de 2008. Para compreender o que há de lúcido nessas premonições de ruína, precisamos examinar criticamente 4 coisas que, de início, permitiram o florescimento do neoliberalismo, mas que começaram a destruí-las. De acordo com o autor Paul Mason, são elas: Fiat Money, que permitiu que todo contratempo ou diminuição de ritmo fosse compensado com liberação de crédito e que todo mundo desenvolvido vivesse de dívidas. Financeirização, que substituiu por crédito os rendimentos estagnados da força de trabalho do mundo desenvolvido. Os desequilíbrios globais e os riscos remanescentes nas vastas dívidas e reservas de moeda dos principais países. A tecnologia da informação, que permitiu que todo o resto acontecesse, mas cuja contribuição futura ao crescimento é duvidosa. O destino do neoliberalismo depende dessas 4 coisas persistirem ou não. O destino de longo prazo do capitalismo depende do que acontecer se elas não persistirem. Talvez o mais impressionante de todo o invencionismo do neoliberalismo é acreditar que a solução para as crises é somente a impressão de mais dinheiro no mercado. Conforme pode-se verificar da fala do membro do Conselho do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke, em 2002, que diz: o governo dos Estados Unidos tem uma tecnologia chamada máquina de impressão. Sob um sistema de papel-moeda, um determinado governo pode sempre gerar gastos maiores e, consequentemente, inflação positiva. O chamado Fiat Money, faça-se dinheiro em tradução livre, significa dizer que é o dinheiro que nasceu do nada, não tem reservas que o possam cobrir. Antigamente, essas reservas chamavam-se rastro em ouro, um dinheiro que não tem um mínimo de liquidez em caso de necessidade, é a fonte primordial da crise e desastre presenciado nos dias atuais. Outra interessante teoria é a de Nikolai Kondratiev, economista russo, pouco conhecido, mas que foi executado pelo regime da União Soviética por conta de sua descoberta e pelo que pregava. Ele acreditava que existia um padrão econômico em ondas, ciclos econômicos curtos e outros longos, de 50 anos, que evidenciavam a mutação do capitalismo e grandes conflitos, que, em vez de ruir com a crise, se adaptava. Foi capaz de prever com antecedência de 10 anos a crise financeira mundial da década de 1930. O autor do livro, Paul Mason, acredita que a teoria dos ciclos de Kondratiev esteja essencialmente correta. Contudo, diante do ponto culminante ocasionado pela crise financeira mundial de 2008, também prevista com base nos cálculos de Kondratiev, faz frente ao pensamento do russo e não acredita mais no poder de mutação do capitalismo, passando a acreditar que é o fim do neoliberalismo e capitalismo como conhecemos, dando-se início a algo extremamente novo. Outros 2 pontos chamaram a atenção no livro. Primeiro, a afirmação categórica do autor que o colapso que o mundo passou na crise de 2008, se voltar a acontecer, não terá salvação.
Outro é a mensagem implícita que nós, como sociedade e indivíduos, somos espectadores e sujeitos da transformação que vem ocorrendo, qual seja, a passagem do capitalismo para o pós-capitalismo. Quando muitos acreditavam que o capitalismo não terminaria por ser o sistema econômico mais eficiente, com o avanço tecnológico, as coisas começaram a mudar. É o falecimento do capitalismo em que se buscava só lucros e lucros para um sistema econômico que trará uma sociedade mais igualitária e sustentável. Com o avanço tecnológico, vieram novas formas de relações interpessoais, mas também novas formas de se produzir e vender. A exemplo, temos os diversos aplicativos, onde o consumidor, com um clique, compra mercadorias, bens e serviços. Novos negócios e valores, deixando para trás a propriedade privada e dominação de mercado. Podemos perceber esse giro do sistema econômico com a criação das moedas digitais, espaços compartilhados, autogerenciados. Se fôssemos dar uma palavra para essa grande transformação que as relações de consumo, bens e serviços estão passando, seria a palavra compartilhamento. Isto porque, como cada vez mais pessoas acessando a internet, as relações, aqui digo mais uma vez, de consumo, bens e serviços, se modificaram drasticamente. Devido ao compartilhamento de informações mais rapidamente, compartilhamento de ideias, opiniões, valores e fatos. Assim surge o desmantelamento do capitalismo para o que o autor denomina de pós-capitalismo. Muitos e importantes autores acreditavam que o sistema econômico vigente ia ser ceifado por esse ou aquele poder político. Mas não. Essa transformação está vindo de nós, como sociedade. Como já dito anteriormente, somos espectadores e sujeitos de uma sociedade global pós-capitalista. Para completar, nas palavras do autor, o pós-capitalismo é possível devido a 3 características. Primeira, por o capitalismo não conseguir mais manter os preços para os bens de informação. Segunda, por ter a tecnologia da informação reduzido a necessidade de trabalho. E terceira, o surgimento da produção colaborativa, que firma o desmantelar dos antigos mercados de produção. Assim sendo, é o surgimento de novas formas de produzir e vender, consumir e compartilhar, que nem aqueles que querem manter os bens, serviços e produção sob seu controle, a exemplo dos bancos, governos e monopólios, poderá deter. Nesse livro, de modo geral, o autor promove uma explicação acerca dos 3 últimos séculos do capitalismo, bem como as tentativas de substituir esse sistema pelo socialismo e quais seriam as possíveis políticas que ajudariam nessa mudança. É uma obra que de início parece ser um tanto superficial e que apenas apresenta fatos e acontecimentos acerca do capitalismo, pois a linguagem e estilo de escrita é bastante distintas do que é de costume ver nos livros de teorias políticas. No entanto, esse estilo não interfere no conteúdo, objetivos e indagações e discussões que o livro propõe. E são algumas dessas reflexões que queremos apresentar aqui. Atualmente, é recorrente e crescente o pensamento de que nós, seres vivos, estamos prestes a passar por mudanças advindas desse sistema capitalista e que a forma como vivemos hoje deve ser mudada caso tenhamos alguma pretensão de proteger o futuro da humanidade. E é acerca dessa reflexão que o autor traz um novo olhar sobre essa grande problemática, que não dá para ser deixada de lado. Logo na introdução do livro, ele já problematiza isso, afirmando que, se não conseguirmos criar uma ordem global sustentável e restaurar o dinamismo da economia, as décadas posteriores a 2050 serão de caos. Além de problematizar isso, Mason passa a possível ideia de que já estamos nessa mudança rumo a um caminho chamado por ele de pós-capitalismo. Para ele, e usando as palavras dele, substituir o capitalismo não é mais um sonho utópico e que esse sistema já alcançou os limites de sua capacidade de adaptação. Voltando a um dos pontos interessantes da parte inicial do livro, Ondas de Kondratiev, o estudo concebido por Nikol Kondratiev, considerado por Mason um dos gigantes do pensamento econômico do século XX, esse estudioso acreditava que no capitalismo, em vez de ruir com a crise, ele geralmente se adapta e sofre mutação. Voltando
A teoria das ondas, a ideia gira em torno de que o capitalismo experimenta ondas ou ciclos de progresso, expansão e crescimento, e logo em seguida passa por uma desaceleração, singularizadas por recessões regulares, e muitas vezes acaba com uma depressão. Após essa fase, há uma outra de expansão, e assim por diante. Para Mason, nessa teoria, o início de um grande ciclo presencia a introdução de novas tecnologias, a emergência de novos modelos de negócios, novos países arrastados para dentro do mercado global e uma elevação da quantidade e da disponibilidade de dinheiro. Esses fatores mostram que o início de uma nova onda geralmente está associada a alguma forma de adaptação social. Pode-se dizer que isso acontece por causas como diminuição de salário, pressão por parte da sociedade sobre os projetos de redistribuição, ou seja, o estado de bem-estar social versus projetos de negócios que crescem somente para aumentar o lucro de poucas pessoas. Acontece que, se essa diminuição do salário apresentar-se uma resistência com sucesso, o capitalismo será obrigado a uma mudança mais efetiva. A criação de recursos tecnológicos e representações de negócios mais inovadores que consigam recuperar o espírito empreendedor com foco em salários melhores e mais altos do que o proveito obtido do trabalho explorado. Ainda sobre essa teoria das ondas, Mason aponta nessa primeira parte um esboço do que o capitalismo industrial atravessou ao longo dos 4 grandes ciclos, ressaltando que o quinto teve uma decolagem retardada. De acordo com os relatos dele, nos anos 80, a sociedade presenciou o primeiro estágio de adaptação das ondas mais extensas, anos em que houve uma grande instabilidade e um declínio na resistência dos trabalhadores. Em razão disso, o capitalismo encontrou meios de solucionar os problemas enfrentados por meio de salários mais baixos e fez com que a financiarização aumentasse. Assim, com o surgimento de uma sociedade cada vez mais impulsionada pela tecnologia de rede, comunicações móveis, um mercado verdadeiramente global e bens de informação, são os elementos básicos para identificar o quinto ciclo como a decolagem retardada citada anteriormente, a onda empacada. Diante de todas essas explanações, chega-se à conclusão de que sim, o neoliberalismo está falido. O autor do livro acredita que o que o sucederá é o pós-capitalismo. Contudo, nós ainda estamos carentes de aguardar o cenário que se aproxima para poder determinar qual será a próxima modificação. Se uma total ruptura ou tão somente uma outra adaptação do capitalismo como o conhecemos hoje. Muito obrigada e até a próxima.